Olha, eu tenho o prazer de conversar com os doutores, irmãos e doutores, né? Ricardo Paul Kozop, aqui do meu lado, e o doutor César Paul Kozop. São muito jovens, dois doutores bastante jovens aqui, são os diretores, respectivamente, diretor médico e diretor técnico do Lab CK, que é o Laboratório de Análises Clínicas Caboraci Kozop. E a gente veio aqui hoje para conversar sobre essa área da medicina que está bastante em voga aí desde que começou a pandemia da Covid-19, nessa área de exames laboratoriais, porque agora os exames mais do que nunca passaram a ser assim o ponto alto da medicina, não é, Ricardo? Os exames complementares em medicina laboratorial, eles suportam a maior parte dos diagnósticos e segmento dos pacientes. E com a Covid, com a pandemia da Covid, eles alçaram um patamar ainda maior, porque eles definem não só o diagnóstico do paciente, mas também toda a conduta, não só de isolamento daquele paciente específico, mas muitas vezes de toda uma comunidade. E isso precisa ser rápido, precisa ser confiável e ágil. Tá. Olha, antes da gente se aprofundar aqui, eu queria saber, vocês dois são muito jovens ainda, né? Mas o laboratório já existe há 36 anos, mais ou menos, né? Foi fundado pelo pai de vocês. Exatamente. O nosso laboratório ele já está há mais de 36 anos, ele nasceu anexo ao Hospital Angelina Caron, fruto de uma amizade, de uma parceria que ocorreu na época entre meu pai, Caboraci, e os fundadores do hospital na época, que é o Dr. Marco Tropea Caron. Meu pai era farmacêutico e atendeu ao chamado, ao pedido e ao convite dos dois, né? E infelizmente meu pai faleceu na década de 90, em 1990, por leucemia, mas a minha mãe conseguiu assumir isso, mesmo não sendo na área na época. Então a doutora Juscelia, que é a nossa mãe, ela assumiu a empresa e na sequência conseguiu fazer a farmácia bioquímica para também ser a responsável técnica. E daí na sequência, eu me formando em medicina, o César formando em farmácia bioquímica. E, na verdade, quem assumiu, de fato, né, o irmão mais novo, mas é ele que está há mais tempo na empresa. Eu brinco que eu sou dos três, né, que o laboratório também é nosso irmão. Eu sou o mais novo e acabei que eu entrei lá. E antes de eu assumir a direção e a parte administrativa também do laboratório, eu estava na bancada. Então, eu fiz por 3 ou 4 anos, mais ou menos, eu fiz os exames lá no laboratório. Então, eu quis ter essa vivência de bancada, como a gente diz, e conhecer a parte de tecnologia que tem por trás de um laboratório, que a gente muitas vezes não conhece só pela fachada. Agora, embora vocês estejam instalados dentro do Hospital Angelina Caron, vocês não atendem exclusivamente o hospital, né? Sim, desde que a gente surgiu, mais recentemente, alguns anos atrás, a gente começou a investir forte na repaginação da nossa marca, para atrair mais o público que não necessariamente passe pelo Hospital Angelina Caron, né? E especificamente no ano passado a gente começou com a nossa coleta móvel e agora no período da Covid a coleta móvel se acentuou, né? Então veio a calhar muito bem. E a gente tá com coletas tanto da manhã quanto de tarde, inclusive mais recentemente nos finais de semana, sábado e domingo. Uhum. Sábado e domingo? Sábado e domingo. A qualquer horário vocês fazem coleta móvel? A gente faz a coleta móvel, vai na casa da pessoa, coleta de sangue e inclusive do Covid que está em voga, né? A gente vai e coleta na casa da pessoa. Agora, Ricardo, uma coisa, talvez seja aí um diferencial, não sei, você vai me dizer, é que o Lab CK, né, é o único laboratório que tem um infectologista da família, digamos assim. Um infectologista da casa, né? Da casa. Sim, eu sou médico infectologista, né? E como César também eu queria ter uma vivência clínica, continuo tendo essa vivência, então eu continuo atendendo pacientes, tanto em hospital quanto em consultório, até porque pelo momento a gente está com bastante atendimento e principalmente as obras que estão em andamento até para a gente conseguir atender melhor os nossos pacientes e a nossa equipe. Eu tenho a vivência não só da gestão do laboratório, mas também a visão do médico clínico, do médico que atende pacientes e que inclusive precisa de exames e não só laboratoriais. Então a minha principal função é justamente fazer esse link, fazer essa ligação e ao mesmo tempo fazer essa discussão de dentro de alguém que tem uma visão, inclusive até mais de dentro do laboratório, sabendo... Eu ia te perguntar, desculpa, mas qual é a importância de um laboratório ter um infectologista permanentemente?
Então, é bom ter um médico, né? E isso, infelizmente, não é uma realidade na maior parte dos laboratórios clínicos. Isso não é uma obrigação. Do ponto de vista técnico, no laboratório de análises clínicas não precisa ter necessariamente, mas é um grande diferencial. E nesse caso, pensando nas doenças infecciosas, que continuam sendo as principais causas de solicitação de exames, causas de adoecimento, o diferencial é justamente isso. A gente consegue constantemente suprir essa demanda, tanto de pacientes quanto de médicos, com essa visão clínica centrada no paciente. Então, César, o que mais que a gente podia destacar aqui? Porque eu vi que vocês têm muita coisa aqui, já são, enfim, né, são 36 anos de atividades, né, e dentro de hoje de um dos mais importantes hospitais aqui da região metropolitana de Curitiba. Só para registrar aqui, essa semana, se não me engano, ou na semana anterior, o Angelina Caron realizou em apenas 24 horas 7 transplantes, né? Isso. Meu âmbito de procura sempre foi atrás de tecnologias de ponta. Eu falo que os equipamentos que a gente tem no laboratório, eles dizem exatamente o que a pessoa tem, né, para ajudar o médico. Inclusive, tem uma coisa interessante, isso que você está falando, que é um exame que projeta as nossas veias na pele, né? O VenViewer, ele é um aparelho que projeta uma luz de LED e ele consegue visualizar de forma bem importante, assim, bem fácil de ser observada, tanto pelo paciente quanto pelo coletador que vai fazer. Mas aquela coisa de ficar apertando o braço do paciente para achar a veia? Não, isso faz parte, assim, mas é secundário, né? Além da habilidade do coletador, inclusive a gente bate bastante, mas o VenViewer é justamente para auxiliar esses pacientes com dificuldade de acesso, aquele medo muitas vezes, e quanto mais estressado, mais ansioso o paciente fica para fazer a coleta, paradoxalmente as veias ficam mais fechadas ainda. Então essa tecnologia, inclusive, faz parte dessa ideia. A gente sempre ser disruptivo, trazer qualidade e manter não só essa parceria com a Angelina Caron, que fez só num dia 7 transplantes, né? E a gente, como laboratório de apoio para eles, é um motivo de orgulho e também de grande experiência e aprendizado para a gente, mas também ajudar a gente a agregar tecnologia para melhor coleta de exames e melhorar a experiência dos nossos pacientes. Legal, e é nisso que vocês estão investindo, então, que você estava dizendo, né? Exatamente, até essa reforma que o Ricardo comentou mais cedo, é justamente para a gente agregar mais tecnologia ainda. A gente vai trazer novos equipamentos para acelerar o processo de realização dos exames, inclusive que eles serão equipamentos, 2 diferentes, que eles vão estar ligados por uma esteira, no qual você coloca a amostra num equipamento, depois que ele conclui a realização do exame, ele coloca o tubo automaticamente para outro equipamento rodar. Então vai reduzir muito o tempo de realização do exame. A quantidade de sangue necessária, né? Exatamente. A quantidade de sangue muitas vezes necessária, a amostra, quando você tem um sistema cada vez mais integrado e mais inteligente, né? Inclusive a manipulação da amostra. Uma coisa é você tirar sangue de um adulto que tem ali 2 litros de sangue, né? Uma coisa é você manipular amostras de um recém-nascido, por exemplo, que poucos ml faz muita diferença. Então essa é uma nossa preocupação. Então cada processo que a gente investe em tecnologia e também em treinamento na nossa equipe agrega desde da qualidade do laudo, mas principalmente na nossa experiência, nossa qualidade de atendimento aos nossos pacientes. Bacana. Olha, a gente poderia ficar falando aqui muito mais tempo, né, sobre essa área, principalmente agora, nessa época aí de pandemia, né? Mas acredito que, para a gente finalizar aqui, acredito que agora o trabalho de vocês está quantos % concentrado em exames que tem a ver com a pandemia? Ainda não é uma proporção grande, claro, a gente tem aumentado o número de testes de Covid e a gente tem sentido que com o avanço da pandemia no Paraná, mais especificamente em Curitiba e região, o número dos exames estão aumentando. Então a gente já passou da casa tranquilamente de 1.500 testes de Covid e de exames em geral, a gente ainda... o nosso usual, a gente já faz mais de 80 mil exames por mês. Tá certo. Olha, prazer em conhecê-los, eu conhecia já o César, né? Eu vou experimentar essa coleta móvel nos próximos dias, que eu preciso fazer um exame de sangue. Não é um exame de Covid, mas é um exame geral de sangue. Parabéns aí pela história, né? Já de quase 40 anos do Laboratório Caboraci Cosop, que hoje está sob a responsabilidade aqui desses 2 jovens irmãos e doutores, né? Doutor Ricardo Paul Cosop e o doutor César Paul Cosop, farmacêutico, bioquímico e infectologista. Exatamente. E a gente está disponível e principalmente com vontade de mostrar para que nós viemos, né? Há 36 anos oferecendo um suporte de extrema qualidade e a gente decidiu que era a hora da gente mostrar
para Curitiba e Paraná, inclusive, que a gente tem qualidade e a gente quer dividir essa qualidade com os nossos pacientes, seja onde eles estiverem. Obrigado mais uma vez, Ricardo, ao César também. Obrigado, Bessa. Obrigado pela oportunidade aqui de mostrar que o laboratório tem história, que a gente tem tecnologia e a gente está correndo atrás para ajudar não só os pacientes, mas também os médicos na decisão acertada de qual exame, do que precisa fazer para ajudar todo mundo a sair dessa de uma vez por todas. E o quanto antes, né? E o quanto antes, com certeza.